É com alegria que estamos aqui para poder passar para vocês uma palavra de Deus, um momento especial para a igreja, onde nós celebramos a Páscoa, onde esse acontecimento fala profundamente as nossas vidas como cristãos e nos aponta para tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer com a sua igreja aqui na terra. Vamos ler aqui o texto então, que está em Mateus 27, versículo 54, que nos diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz menção do momento em que Jesus está sendo crucificado, onde ele entrega o seu espírito, ele morre, humanamente, e toda a natureza, ela reclama, ela aponta que aquele que estava morrendo era alguém muito especial. Nos diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, abriram-se os sepulcros, houve ressurreição. Quando esses fatos se deram, aqueles soldados que tanto maltratavam ao Senhor Jesus não tiveram outra situação a não ser reconhecer que aquele que estava ali sendo crucificado é o Filho de Deus. Na palavra deles, eles usaram a expressão era, mas nós retornaremos a falar sobre isso um pouco mais adiante. Antes de entrarmos nesse momento, nós precisamos retornar à origem do que estamos festejando hoje, a Páscoa. Páscoa, ela vem de um evento ocorrido com o povo hebreu. O povo hebreu, povo do Senhor, era escravo no Egito, e Deus havia ouvido a oração, o clamor daquele povo, prometera àquele povo um livramento, prometeu que os tiraria do Egito, e para isso encaminhou Moisés para falar com Faraó, solicitando que Faraó deixasse o seu povo ir. A narrativa bíblica mostra que Faraó não permitiu, e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, situações difíceis para que o Faraó pudesse reconhecer que aquele povo pertencia a Deus e então deixá-lo ir. A última das 10 pragas foi justamente a morte dos primogênitos. Deus advertiu que em determinado momento o anjo da morte passaria sobre o Egito e todo primogênito, todo primeiro filho de cada família iria morrer. E para que a morte ela não entrasse na casa dos hebreus, o Senhor orientou que o povo cumprisse um ritual simples até então. Eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem defeito, sem mácula, levar para o interior das suas casas, no 10º dia do mês. Esse animal iria ficar com eles por 4 dias, porque no 14º dia, eles deveriam sacrificar, matar aquele animal, comer a sua carne assada no fogo, e o principal, eles deveriam pegar o sangue daquele animal e passar nas vergas e nos umbrais da porta. Tal atitude de fé iria fazer com que o anjo da morte não visitasse aquelas casas, e assim aconteceu. No dia determinado, os hebreus fizeram como o Senhor orientou, inclusive dando detalhes de como eles deveriam comer aquele cordeiro. Eles deveriam comer o cordeiro
com os lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, e comer apressadamente, porque assim que a Páscoa se desse, eles iriam precisar sair, fugir para a terra prometida. E assim como Deus havia prometido, Ele o fez. A passagem do anjo da morte, daí vem o termo Páscoa, a passagem, visitando todo o Egito, menos as casas aonde havia o sangue nas portas. Foi aí que veio o livramento. Havia choro, havia morte, menos nas casas onde aquele sangue havia sido aspergido nas suas portas. Feito isso, o povo do Senhor saiu em direção à terra prometida, tendo que passar pelo deserto, e nisso veio a grande vitória do povo do Senhor. Quando o Senhor instituiu esta Páscoa, Ele tornou isso um memorial, uma festa, onde todos os anos os hebreus, os judeus deveriam comemorar a Páscoa, celebrando o grande livramento que Deus deu ao tirar o povo do Egito. Isso se tornou um estatuto perpétuo. A Páscoa se tornou inclusive uma das festas obrigatórias, onde todo judeu, ele deveria, na época da Páscoa, ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Queridos, essa história, ela é fantástica, ela é fabulosa. Ela nos fala de um povo sem forças, que vence o império, que consegue uma grande vitória, porque obedeceu, porque creu naquilo que Deus lhe falara. E isto fala muito do que é hoje a vida da igreja. A igreja, semelhante ao povo de Israel, enfrenta grandes desafios neste mundo e tem vencido pela obediência à palavra de Deus. Este fato no Egito, que ocorreu, que é verídico, que é grandioso, ele se tornou a sombra de uma profecia, ele se tornou algo que o povo ano a ano vivenciava, mas não tinha a dimensão do que seria a realidade da Páscoa, aonde Jesus Cristo, ele vindo a este mundo, ele se tornaria o Cordeiro Pascual, ele se tornaria o sacrifício perfeito que iria libertar o mundo, não apenas de um jugo de escravidão, mas iria dar àquele que crer a vida eterna. Jesus, a sua vida, na verdade, foi o cumprimento de várias profecias. Nós encontramos na Bíblia profecias acerca do nascimento de Jesus, da sua fuga para o Egito, a sua vida em Nazaré, a sua morte e também a sua ressurreição. Cada quadro da vida de Jesus foi anteriormente previsto pelos profetas, e chegamos aqui nesse momento da sua morte e ressurreição, que é justamente a festa que nós estamos vivendo nesse final de semana, com a paixão de Cristo e hoje com a Páscoa. Nós encontramos no início do ministério do Senhor Jesus o profeta João Batista, ao encontrar com Cristo, apontar para ele e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava enfatizando que toda essa grande profecia iria se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. Cristo, ele trouxe para o mundo da sua época uma revolução no sentido de aproximar as pessoas de Deus. O povo de Israel em particular, novamente, quando estamos agora relatando a vinda de Jesus, era novamente um povo escravo, não mais dos egípcios, agora de Roma. Viviam sem esperança,
Apesar da Bíblia falar que Deus um dia enviaria o Messias, eles não conseguiam enxergar esse Messias. Muitas vezes, quando pensavam nesse Messias, viam um guerreiro, um homem de luta semelhante a Davi. E nós bem sabemos que Jesus, ele se apresenta de forma muito diferente. Ele se mostra um homem de palavras, um homem de compaixão, um homem capaz de amar até os seus próprios inimigos. E é nesse contexto que Jesus revoluciona aquela localidade, trazendo esperança, realizando milagres grandiosos que chamaram a atenção do povo, chamou a atenção dos líderes religiosos. Muitos começavam a indagar: quem é esse homem? Como ele consegue fazer tamanhas façanhas? Olha, nós o conhecemos aqui como filho do carpinteiro. Olha, ele não nasceu de nenhum local nobre, ele vem de Nazaré. Mas aquele homem simples trazia consigo uma grande missão: resgatar a humanidade para Deus, pagar com a sua vida o preço dos nossos pecados. Ele seria sim o nosso Cordeiro. Ele seria, com a sua morte, capaz de aniquilar os nossos pecados, pagando a dívida, riscando a cédula de dívida que nós tínhamos do pecado. Este homem que só fez o bem para Israel, este homem que trouxe esperança numa época marcada por guerras, por sofrimento, ele foi duramente traído. Quando contamos a história da sua traição, da sua morte, pensamos: mas por quê? Como isso foi possível? Mas quando nós nos deixamos levar pelo conhecimento da palavra de Deus, nós observamos que tudo isso era plano de Deus. Deus estava preparando para a humanidade a salvação. Deus estava resgatando todos para a sua presença, estava reaproximando, estava tirando o mal que havia em nós, chamado pecado, que nos distanciava do próprio Deus. Apesar de Jesus ter sido um grande pregador, da sua pregação ter contaminado, contagiado muitas pessoas, os seus milagres feito bem a muitas pessoas, saciado fome, ele foi incriminado, ele foi acusado de ser blasfemo, de estar indo contra a própria palavra de Deus. E essa traição resultou num julgamento injusto, onde não houve direito de defesa, e que culminou com a sua morte. Uma morte humilhante, uma morte cheia de muitos sofrimentos. Mas como nos diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada momento em que Jesus viveu nesse mundo, ele estava fazendo isso. Ele estava recebendo o nosso pecado, ele estava sofrendo por nós. E a cruz, que para o judeu era uma morte de vergonha, os romanos faziam todo o possível para que aquela morte fosse cercada de vergonha, de sofrimento, de muita dor, de ignomínia. Ela virou para nós cristãos a grande salvação. A maldição que caiu sobre Jesus resultou na grande libertação sobre nós. Semelhante à Páscoa do passado, a Páscoa dos hebreus, o nosso Cordeiro, o seu sangue derramado, foi capaz de trazer vida, de evitar que a morte viesse sobre nós. E hoje temos comunhão com Deus graças
ao sacrifício do Senhor Jesus, ao sangue derramado dele, que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Quero voltar agora, irmãos, à passagem bíblica que nós lemos. Aqueles homens que estavam crucificando a Jesus, soldados experientes, soldados que já haviam crucificado muitas e muitas pessoas, mas naquele dia eles se depararam com alguém diferente, com alguém que não estava temendo a morte, antes iria, com a sua morte, mudar a sorte de toda a humanidade. Aqueles homens, eles eram cruéis, eles tentaram de tudo maltratar a Jesus, zombaram, como diziam ser Jesus o rei dos judeus, eles lhe colocaram uma coroa de espinhos, para que causasse vergonha, mas também sofrimento. Aqueles espinhos machucavam a cabeça de Jesus, sangrava. Eles deitaram sorte sobre as suas roupas, lhe deixaram nu, lhe açoitaram, mas ele, como diz a Bíblia, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, antes deixou cumprir a vontade de Deus na sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância na sua presença. O que eu gostaria de chamar a atenção a todos é o que escolhemos fazer de Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que ele trouxe muita alegria, grandes milagres, ele também despertou muitas dúvidas. Alguns não criam nele, realmente achavam que ele seria um impostor. Os líderes religiosos da época tinham um motivo a mais, e Jesus era uma ameaça ao império que eles haviam feito. Aqueles soldados tinham certeza de que aquele homem que eles estavam crucificando era um falsário, não merecia nenhum cuidado especial, e muitos ainda hoje agem assim. Quando escutam falar sobre a salvação em Jesus, menosprezam, ridicularizam. Outros até falam bem de Jesus, mas não creem nas suas palavras, não vivem como ele ensinou, não estão esperando se cumprir tudo aquilo que ele profetizou para nós que aconteceria, não tem uma vida segundo o que Jesus ensinou. A nossa chamada de advertência, de reflexão, é porque semelhante àqueles homens que crucificaram Jesus, aqueles soldados que foram tão cruéis e perceberam o seu erro, muitos de nós também agimos dessa forma. Não estamos dando crédito à palavra de Deus, não estamos vivendo segundo ela nos ensina, mas como a palavra de Deus ela é verdadeira, ela se cumpre, irá se cumprir um texto bíblico de Filipenses que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso mesmo. A Bíblia nos diz que esse Jesus que veio um dia como Cordeiro de Deus, veio predestinado a morrer por nós, um dia ele voltará para nos julgar. Ele voltará não mais como esta ovelha muda, ele voltará como leão da tribo de Judá. Ele voltará com poder e glória. E nesse momento, todo joelho se dobrará. Será incontestável. Não haverá espaço mais para a fé. Eu creio ou eu não creio. A sua presença física e gloriosa vai fazer com que toda a humanidade diga: este é o Filho de Deus.
Foi essa expressão dita por aqueles soldados, que no contexto que disseram, é como se dissessem: erramos, matamos o inocente, e agora o que fazer? Ele era o Filho de Deus. E aí nós podemos corrigir: ele não era, ele é, ele continua, porque ele é para todo sempre o Filho de Deus. E a Páscoa, nós estamos comemorando agora não mais a sua morte, estamos comemorando a sua ressurreição, porque aquele homem que foi tão envergonhado, crucificado, zombado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a 3 mulheres, depois apareceu aos seus discípulos. 40 dias depois foi assunto aos céus. Mas a Bíblia nos diz que da mesma forma como ele foi aos céus, ele voltará. E o que nós queremos, gostaríamos, o que Deus quer, é que toda a humanidade possa conscientemente reconhecê-lo, que ele é o Filho de Deus, que o seu derramar do seu sangue, semelhante ao Cordeiro Pascal, quando está no nosso coração, nos traz vida, perdoa os nossos pecados, nos reaproxima de Deus, de maneira que cabe a mim e a você escolher agora crer em Jesus. É comum a dúvida vir ao nosso coração, mas a Bíblia nos diz que quando nós oramos a Deus, somos sinceros com Ele, o seu Espírito vem ao nosso encontro, e a sua paz nos tira toda dúvida. Hoje, há milhares e milhares de pessoas que sabem que aquele homem que foi crucificado há 2000 anos atrás é o Filho de Deus. Sabe que um dia ele voltará e espera ansiosamente esta volta. Se você não pensa assim, busque a Deus, leia a palavra de Deus, seja sincero com Ele, e com certeza o Espírito Santo vai te revelar o poder glorioso de Jesus Cristo, vai te aproximar desse Jesus, e você não terá que lamentar um erro: eu deveria ter crido e não criei. Antes, você poderá crer e testemunhar desse Jesus maravilhoso. Estamos encerrando a nossa palavra, crendo que Deus está tocando no teu coração, e essa Páscoa será uma Páscoa especial. Apesar desse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, Deus continua o mesmo, operando em cada coração, visitando o seu povo, trazendo para nós o sustento, a fé que nós precisamos. E embora distantes, a nossa fé continua a mesma, crendo e confiando na palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Ok. Que palavra maravilhosa nesta Páscoa especial que nós estamos neste dia. Apesar de comemorarmos de forma diferente, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo, agindo da mesma forma. Que Deus continue abençoando o nosso pastor André, abençoando a toda a sua família e a toda a sua igreja, a Igreja Batista Independente Manancial. Deus está conosco, irmãos, tem falado conosco, então é motivo de nós estarmos firmes no Senhor, na sua palavra. Ora, irmãos, o mesmo Deus que agiu ali, tirando o povo do Egito, é o mesmo Deus que um dia irá arrebatar o seu povo. Você glorifica o nome do Senhor por isso? Ele irá nos arrebatar. E nós nos encontraremos o Senhor Jesus nos ares, e viveremos com o Senhor para sempre.
é motivo de estarmos alegres, felizes, pela promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. E este Deus de promessa é o Deus que, quando fala, Ele cumpre. Nenhuma das suas palavras cai por terra. O Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, sendo isto verdade, é motivo de nós glorificarmos e bendizermos. Então vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Adoremos ao Senhor. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Chegar